Segura sua Bíblia comigo. Diga assim: essa é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E nessa noite eu vou receber a santa, poderosa, inerrante, sempre viva palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Se você está sendo transformado de glória em glória, diga glória a Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 21. Nós vamos ministrar hoje, gente, em cima do sermão profético. Para quem não sabe qual é o sermão profético, é a última pregação pública de Jesus. Lucas 21. Essa foi a última pregação, o último sermão, né, que Jesus deu enquanto rabi, enquanto mestre. E tem muitas coisas interessantes aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Se você fosse embora para um lugar bem longe, ou fosse morrer, e precisasse deixar alguma coisa de recomendação para seus filhos ou para as pessoas que você ama, suas últimas palavras carregariam o quê? Instrução, né? Orientação. Você não falaria mais por um tempo, só voltaria muito tempo depois. Então, a importância do sermão profético é muito mais do que o que ele ensina sobre o fim dos tempos, mas é o coração de Jesus se despedindo. Então, eu queria que você lesse com essa consciência. Foi a última pregação pública dele. Depois daqui, ele é ungido em Betânia, aí vem o pacto da traição, né, com Judas, depois ele vai ser entregue, morre, e o resto vocês já sabem. Mas a última pregação pública é aqui. Está comigo lá? Lucas 21, vamos ler a partir do verso 5. Lucas 21, verso 5 diz assim: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vede essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E também chegou a hora, não o sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhe disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregue até por vossos pais, irmãos, parentes, amigos. Matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiado por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio da vossa cabeça. E na vossa perseverança ganhareis a vossa alma, ou possuireis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias, pois haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até os tempos dos gentios se completarem, Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra,
angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos. Esse texto eu queria que você grifasse na sua Bíblia e colocasse assim, igual na minha, de laranja. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. E para que aquele dia não vos apanhe repentinamente como um laço, pois há de vir sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Diga amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto aqui, você pode ler em Mateus também, em Marcos também. O sermão profético, ele é muito rico e ele é bem completo quando você lê ele nos outros evangelhos. Por exemplo, quando a gente lê esse livro, esse sermão em Marcos, né, a gente pode dividir em vários pontos, né? Não é o momento agora, mas, por exemplo, eu até grifei aqui na minha Bíblia para mostrar para vocês. Por exemplo, do verso 3 até o verso 8 de Marcos 13, Jesus está falando de uma coisa, né? Os discípulos perguntando quando vai acontecer, os sinais. Depois do verso 9 até o 13, Jesus já está falando de outra coisa. Ele está falando agora sobre o que os discípulos irão sofrer. No bloco anterior, ele está falando sobre o início dessas coisas, como elas vão acontecer. E do verso 14 até o verso 27, Jesus está falando sobre outra coisa também. Ele está concluindo, né, o que vai acontecer no final dos tempos. Então, tanto Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, é uma coxa de retalhos para a gente entender os tempos, as estações, mas isso é para quem realmente gosta, tem prazer de ensinar o assunto. Mas hoje eu não vou me ater a detalhes escatológicos do sermão profético, mas eu quero me ater a detalhes práticos do sermão profético. Então, o tema da nossa mensagem hoje é detalhes práticos do sermão profético. Diga comigo, detalhes práticos do sermão profético. Existem detalhes escatológicos que têm o seu valor, mas nós não vamos falar sobre eles hoje. Vamos falar hoje sobre o quê? Os detalhes práticos do sermão profético. Então, começando aqui, os discípulos estão passando pelo templo e eles olham para o tamanho da estrutura das pedras e eles dizem: Senhor, olha que pedras, que templo, que estrutura. E Jesus passa naturalmente e diz: não vai ficar pedra sobre pedra. Eu imagino a cabeça dos discípulos, né? Aí eles correm lá, Pedro, Tiago e João, e perguntam: mas quando vai ser isso? Né? Quando que vai acontecer essas coisas? E que sinal o Senhor vai nos dar dessas coisas? Isso significa, irmão, que há um tempo, há uma hora estabelecida por Deus, em que Ele vai julgar a terra e vai julgar as nações. Amém? Há um tempo, há uma hora. Mas, pastora, como saber se esse tempo está perto ou não? Porque essa era a preocupação dos discípulos. Eles até aqui achavam que o reino de Deus era algo palpável, imediato, tal qual será no milênio. Mas eles achavam que era para aquele tempo ali. E Jesus está começando a mostrar que antes dele estabelecer o seu governo milenar, que serão os 1000 anos de paz, esse mundo que nós conhecemos será completamente abalado, em todas as estruturas.
E Jesus, ele não está falando isso agora para os discípulos exatamente, porque ele sabe que os discípulos não estariam vivos nesse momento. Ele está falando para aqueles que irão ler e ouvir os apóstolos. Você está comigo? E é por isso que ele diz, olha, ninguém vos engane. Quem enganaria os discípulos de Jesus? Vamos pensar? Quem enganaria os discípulos de Jesus? Ninguém. Nos dias que Jesus estava pregando sobre a terra, tinha um e outro pregando, né? Como consta lá no parecer de Gamaliel. Abra comigo em Atos, capítulo 5. Haviam outros pregadores, né, considerados hereges, mas ninguém com tanta autonomia quanto o Messias. Atos, capítulo 5. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, capítulo 5. Vamos ler aqui a partir do verso 33, que é o parecer de Gamaliel. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los, matar os discípulos, né? Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu, Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco, tirou os discípulos de lá. E lhe disse, israelitas, atentai bem no que ides fazer a esses homens. Olha o que ele está dizendo. Porque antes desse dia se levantou Teudas. Então, tinha alguém se levantando por aqueles dias, insinuando ser alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto. E todos quanto lhes prestavam obediência se dispersaram, e isso não deu em nada. Depois desse, se levantou Judas, o Galileu. Então, depois de Teudas, ainda se levantou Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-vos, porque esse conselho, ou se essa obra vem dos homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não seja porventura achado lutando contra Deus. E concordaram com ele. Então, embora não houvesse ninguém dizendo, eu sou Jesus, até porque o nome Jesus era um nome comum, mas o nome que as pessoas desejavam ouvir era alguém se auto-intitulando como o Messias, o Machia, o ungido, aquele que libertaria Israel da opressão dos seus inimigos. Mas, enquanto os discípulos estavam com Jesus, não tinha ninguém para competir com Jesus. A gente lê todos os 4 evangelhos e não vemos nenhuma voz competindo com a voz de Jesus, né? Então, por que Jesus está dizendo, não vos enganeis? Né? Porque aquela palavra não era exatamente para os discípulos em si, mas para mim e para você. Amém? Para mim e para você, que lemos e ouvimos o que os discípulos escreveram e relataram. Está comigo, igreja? Agora, aqui no Brasil, além do Henrique Cristo, que se acha o próprio Jesus, quem vocês conhecem que se auto-intitula Jesus? Existe alguém? Olha que hoje a gente tem eu ia dizer o Orkut. A gente tem o Instagram, tem o Facebook, tem o YouTube, tem o Google. Tem alguém aí dizendo que é Jesus? Não. Mas eu tenho 36 anos. Fora o Henrique Cristo, eu não tenho conhecimento de ninguém que se levantou dizendo ser Jesus. Então, por que Jesus está dando essa vacina de uma coisa tão pouco provável? Porque não é dizendo eu sou Jesus, o Filho de Deus exatamente, mas alguém que propõe oferecer aquilo que o Messias é quem oferece. Está comigo? Por exemplo, quando Jesus relatou lá em João, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Então, tem alguém no mundo oferecendo paz. Você está comigo? Tem alguém no mundo oferecendo paz. As ofertas que nós temos hoje no mundo, não é ninguém dizendo eu sou Jesus. Mas em várias esferas, tentando oferecer a seu modo, aquilo que só Jesus pode oferecer na prática. Você está comigo? Paz, descanso, salvação, alívio, tranquilidade, cura. A própria ciência, né? Ela se declara, né, a detentora do conhecimento, a detentora da inteligência, a detentora da cura.
temos tantos doutores que afirmam seus detentores do conhecimento histórico, detentores dos principais pensamentos, somos resultados de supostos pensamentos filosóficos. Tem muita gente se apresentando não com o nome de Jesus, mas o que na verdade eles estão dizendo nas entrelinhas é: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, só não põe o Pai lá. Você está comigo? Qualquer seita, qualquer religião, qualquer voz que tenha algum tipo de reverberação está prometendo alguma coisa. Está comigo, gente? Ninguém está em algum lugar que não esteja prometendo alguma coisa. Quem está no candomblé está porque está prometendo alguma coisa. Quem está no espiritismo também está porque está prometendo alguma coisa. Os adeptos da ciência, que é um tipo de religião, a meu ver, também estão ali por causa de alguma coisa. Até os ateus estão reunidos por causa de alguma coisa. Estão comigo, irmãos? Então, Jesus, ele não está falando sobre pessoas que vão se apresentar dizendo: eu sou Jesus. Mas vão se apresentar oferecendo aquilo que Jesus oferece de verdade. Está comigo? Dei esse exemplo da paz, mas existe o amor também. Amém? E outras coisas. Então, Jesus, ele está advertindo os discípulos que essas pessoas, elas vão surgir, mas que os discípulos não se enganassem. Agora, como é que a gente pode não se enganar nesses dias? Lucas não falou, mas Marcos falou sobre falsos profetas que se levantarão. Isso é uma forma de dizer: eu sou Jesus. Não está dizendo com essas palavras, mas quando eu começo a profetizar em nome de Deus, seja no ambiente de uma igreja evangélica protestante, ou eu começo a fazer previsões astrológicas e etc. e tal, de alguma forma eu estou me colocando como um caminho. Então, nesses dias que nós estamos vivendo, não tem ninguém dizendo: eu sou Jesus, mas tem muitas vozes prometendo que só Jesus pode dar. Você está comigo? E a gente precisa estar atento para essas coisas. Porque como que eu não vou me enganar quando eu conhecer o verdadeiro? Quando eu conheço Jesus verdadeiro, qualquer coisa que se apresente como saída, solução, escape, quando eu conheço quem é Ele, eu sei que isso não é verdade. Está comigo, irmãos? Agora eu quero fazer essa pergunta para você. Você consegue distinguir quando é Jesus falando? Quando de fato é a palavra dele que está sendo pregada? Quando de fato é a presença dele que está em um lugar? Aspectos práticos, detalhes práticos do sermão profético. Não vos enganeis. Amém? O primeiro, não vos enganeis. E, gente, quando Jesus está dando essa ordem, né? Ele está falando de modo imperativo, é porque existe como a gente não se enganar. Está comigo? Senão ele não diria: não vos enganeis. É porque existe uma forma de não ser enganado. E a única forma de não ser enganado é conhecendo a verdade. Está comigo, irmãos? E a verdade não é um emaranhado de conhecimento. A verdade é uma pessoa. Está comigo? Essa pessoa é Jesus. Então, o primeiro detalhe prático do sermão profético: não vos enganeis. Falamos aqui também: não fique agoniado pelo dia e pela hora, porque ninguém sabe nem vai saber. Amém? E se você tem expectativa nesse dia, nessa hora, esteja pronto para quando esse momento chegar e você está com o Pai. Está comigo, irmãos? Essa deve ser a sua preocupação. Pastora, mas a Bíblia diz: olha, se você estiver na Judéia, fuja para os montes. Irmãos, essa é uma palavra, essa parte do sermão profético é uma palavra dirigida aos judeus. Como que você sabe disso, pastora? Porque ele diz: ore para que esse dia não seja no sábado, para que a fuga de vocês não seja no sábado. Que impacto isso tem na nossa cultura? Nenhum. Amém? Só existe um povo cujo esse fato traria problema se fosse no sábado. Quem são eles? Os judeus. Porque eles guardam o Shabat. Então, essa parte do fugir para os montes, do ai das grávidas, é uma palavra muito diretiva ao epicentro da grande tribulação, que será em Jerusalém. Está comigo? Mas vamos para aspectos práticos, né? Mais um aspecto prático que eu queria falar com vocês: os sinais. Ô pastora,
como é que eu vou saber esse negócio de sinais da volta de Jesus? Isso é muito complicado, porque desde que eu me entendo por gente existe guerra, desde que eu me entendo por gente existe fome, desde que eu me entendo por gente existe epidemia, nação contra nação, povo contra povo. Agora diga para a pessoa do seu lado assim, mas nem sempre foi assim. Inclusive, nessa época dos discípulos, existia uma coisinha chamada Pax Romana. Quem conhece a Pax Romana? A Pax Romana era, em síntese, um tratado de paz. Os povos em que Roma impunha o seu governo, colonizavam, entre aspas, Roma propunha uma paz. Roma propunha uma civilização, um governo. Se Roma viesse se impor sobre Aracaju, eles estavam se responsabilizando pelos crimes, pela saúde pública, pelas estradas, pelos correios. Roma, ele tinha uma proposta de civilizar um povo. Então, a Pax Romana, falar em guerras e rumores de guerra, em dias de Pax Romana, era uma coisa esquisita. Está comigo, irmãos? Não se haveria guerra contra Roma, o máximo que existiria era uma revolução. Mas uma guerra mesmo contra Roma, não tinha ninguém para bater em Roma. Você está comigo? Não tinha. Havia a Pax Romana. Por isso a expectativa do Messias ser um grande líder militar. Porque não havia ninguém para bater em Roma, a não ser pela força militar. Então, quando Jesus está falando sobre guerras, rumores de guerra, fomes, pestes, epidemias, esses não são fatos isolados. Imagine que isso aqui é um quadro, e eu vou pintar esse quadro aqui com os sinais do final dos tempos. Então, como que eu vou pintar esse quadro? Eu vou pintar esse quadro com um céu um pouco conturbado, escuro. Eu vou pintar com pessoas caindo no chão, assim como se estivessem desfalecendo de fome. Eu vou pintar atrás várias pessoas em guerras, epidemias, pessoas com máscaras, né, de epidemias, de pandemias. Eu vou desenhar guerras de reinos entre reinos. Isso aí, gente, são detalhes de um único quadro. Está comigo? Detalhes de um único quadro. Nunca houve, até este momento que Jesus está relatando, esse quadro de modo completo. Nós começamos a viver isso na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, estamos indo agora para a 3G. Compreende o que eu estou dizendo? Aí sim, são blocos de nações, eles estão contra uns aos outros, estão aliados com propósitos específicos, conforme descreveu o profeta Daniel. Junto com eles, nesse meio tempo, a gente está vendo problemas com o clima, abalos na natureza, fomes, epidemias e doenças. É tudo junto. É aquele quadro que Jesus pintou aos nossos olhos. Estão comigo? Porque as pessoas dizem, fome por fome sempre teve fome, de fato. Guerra por guerra sempre teve guerra, de fato. Nação contra nação, de fato. Agora, tudo isso junto, a nível global, no mesmo cenário, não. Está comigo, gente? Não. Então, Jesus está pintando um único cenário. Pastor, e quando esses sinais começaram? A partir da queda de Roma, já é um sinal. A própria destruição do templo, logo depois da ressurreição de Jesus, no ano 70, se não me falha a memória, já era o início disso, porque a primeira coisa que Jesus fala, que não ficaria pedra sobre pedra. Então, sinais, eles estão acontecendo. Mas o que foi que Jesus mandou a gente fazer quando os sinais estivessem acontecendo? Vigiar. Está comigo? Diga, vigiar. 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 A instrução de Jesus, prática, no sermão profético, com relação a ver os sinais, é vigiar. Aí ele dá um exemplo da videira. Existem várias questões escatológicas envolvendo a videira, mas como existem outras árvores do mesmo sermão, é uma coisa lógica. A partir do momento que a sementinha cai no solo e aquela planta começar a crescer, ninguém vai parar ela. Está comigo? Ninguém vai parar. Ou seja, Jesus está dizendo, quando os sinais acontecerem, ninguém vai parar. Não há nada que eu ou você possamos fazer. Eu, você e ninguém, nem a NASA, ninguém. Os sinais, eles já começaram e eles não vão parar. E por que a gente tem que falar isso de modo claro com a igreja? Para a gente saber como orar. Muitas de nós, Senhor, tem misericórdia, para misericórdia você deve orar mesmo. Mas, por exemplo, eu acho bonito, né, a intenção das pessoas, mas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu oro pela paz de Israel.
De fato, a Bíblia fala lá em Salmos, né? Algumas pessoas levam isso quase como um mandamento, mas devemos orar. Irmãos, mas um relógio começou a ser contado ali. Não tem oração que vai resolver. Você está comigo? Não tem. Pastor, a gente vai largar de mão? Não. Ore por misericórdia, para que Deus dê livramento, Deus dê escape. Você está comigo? Mas assim, parar não vai. Por quê? Diga comigo, porque o tic-tac começou. Então, não tem como Senhor, eu vou orar para evitar a terceira guerra. Meu irmão, não vai. Isso não vai acontecer. Está comigo? Porque a partir do momento que a sementinha cai no solo, ela vai crescer. Amém? O templo caiu, não ficou pedra sobre pedra, o tic-tac começou. Então, não vai. A gente precisa saber como orar. Pastor, e nesses dias de aflição no mundo, como que eu devo orar? Primeiro, você deve orar e vigiar. Porque se você orar sem vigiar, a sua conduta anulará a sua vida de oração. Está comigo? Você tem que orar e vigiar. Porque se você não vigiar, a sua conduta anulará a sua vida de oração. Tal qual os fariseus faziam. Está comigo? Então, é orar e vigiar. Vigiar para quê? Para que aquilo que eu esteja orando seja uma realidade, seja coerente com a minha vida. Você está comigo, irmão? Orar e vigiar. Agora, vamos caminhando aqui um pouco mais, né? Eu coloquei aqui para vocês. Jesus, ele falou uma coisa muito... que Lucas, ele detalhou de uma maneira muito interessante. Vá novamente agora lá em Lucas 21 comigo. Nós falamos aqui sobre sinais da natureza, guerras, rumores de guerras e tal, mas Jesus deu um aviso mais específico. Com relação aos sinais dos tempos, nós não podemos fazer nada. Agora, e os sinais na nossa vida? Será que a gente pode fazer alguma coisa? Lucas 21, 24. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Gente, olha que advertência. Olha que advertência. 34, eu falei 24, foi? É 34, perdão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Com o quê? Com as consequências da orgia, embriaguez e preocupações deste mundo. Eu fui para o original para tentar esmiuçar essas palavras no sentido mais prático possível. Engraçado que essa palavra orgia, a consequência da orgia, eu pensei que ela ia tratar direto de prostituição, mas, na verdade, é uma palavrinha no grego que é como se a pessoa estivesse embriagada, né? É como se você se embriagou e continua embriagado. Então, quando Jesus fala as consequências da orgia ou as consequências da bebedice, né? As consequências do vício, ou seja, se controle, acautele por você mesmo, avalie você mesmo, para que as consequências de orgia, embriaguez e preocupações, essas preocupações ali é ansiedade. Vamos passar assim, gente, uma régua aqui na igreja invisível. Se passássemos uma régua invisível entre orgia, embriaguez e vícios de modo geral e preocupações que é ligado à ansiedade, talvez essa régua bipasse. Está comigo, queridos? Mas observe que Jesus não falou da prática dessas coisas, porque está bem claro que os tais que praticam essas coisas, o quê? Não herdarão o reino dos céus. Percebe a palavra consequências? Diga comigo, consequências. Não é sobre algo que eu estou fazendo, são as consequências de algo que eu já fiz. Você está comigo? Eu não estou mais em orgias, mas um dia eu estive. Jesus me perdoou, o diabo não tem como me condenar, estou lavado pelo sangue do Cordeiro? Estou, tenho a mente de Cristo? Amém. Mas a minha mente, a depender da quantidade de tempo que eu me expus a isso, a depender da intensidade que eu me expus a isso, a minha mente vai levar muito tempo para resetar. Está comigo, irmãos? Diga glória a Deus. Porque a Bíblia trata de coisas, irmãos, práticas.
Consequências da orgia. Ou seja, eu era uma pessoa que eu era presa na pornografia, eu era presa na masturbação, eu era presa em promiscuidade de modo geral. Hoje estou lavado e remido no sangue do Cordeiro, de fato, mas o seu cérebro não saiu daí e Jesus botou outro. Suas sinapses estão aí. Amém? Seus caminhos neurais estão aí. Está tudo no mesmo lugar. Então, essas consequências, Jesus está advertindo. Ele não está falando com quem está praticando. Está entendendo, filha? Ele está falando com quem já praticou. Não está mais lá. Mas as consequências disso. Embriaguez, a mesma coisa. Vícios, de modo geral. Agora, vamos falar do mal do século, ansiedade. Né? Das preocupações dessa vida. Sabia que preocupação é um vício? É por essa razão, eu vou dar uma dica aqui para os pais. Não tratem assuntos financeiros, delicados, na frente dos seus filhos. Se forem fazer isso, façam com equilíbrio. Olha, vamos precisar enxugar o orçamento para esse objetivo. Agora não fiquem contando moeda, batendo boca e trazendo um ambiente de insegurança para os seus filhos. Não façam isso. Se precisar fechar um pouco as coisas, reúna a família, vamos precisar fechar isso aqui para resolver isso aqui. Tá tudo bem, amém? Agora, não cria um ambiente de insegurança emocional para os seus filhos. Preocupação é um vício. Tem pessoas que até hoje estão viciadas em se preocupar. Esse vício de preocupação atinge todas as áreas da vida. Nós precisamos aprender, irmãos, a viver uma vida despreocupada. Uma vida despreocupada não é uma vida à toa, presta atenção. Uma vida despreocupada é aquela vida que vai lidar com as consequências de algumas coisas, sabendo que Deus está com ela e não irá mais repeti-las. Você está comigo? Agora, a preocupação é um negócio que um trem que consome. Não pode ser assim. Preocupação é um vício. Talvez a sua mente está sobrecarregada de preocupação. Você está viciado em se preocupar. Isso já está quase além de você, entre aspas. É um caminho. A sua mente já está doutrinada nisso aí. Jesus está dizendo, se acautelem disso, viu? Das consequências da orgia, da embriaguez e da preocupação. Para quê? Para que o quê? Vamos lá, que já saiu aqui da minha folhinha. Para que, olha só, aquele dia não venha sobre vós o quê? Repentinamente, como um laço. Diga comigo, como um laço. Como um laço. Um laço armado por quem? Por Jesus? Por Jesus? Não. O nosso adversário está mais atento aos sinais do que eu e você imaginamos. Ele está armando laços. Laços de quê? Querido, Deus nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Mas nós nos livramos de laços de orgia, embriaguez e preocupação. Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Mas existem coisas que estão sob o nosso controle. Então, aqueles dias não vos apanhem como um laço. Jesus está dizendo, vocês não precisam ser apanhados no susto. Mas se vocês não se acautelarem das consequências da vida que vocês tiveram um dia, esse dia vai pegar vocês de laço. E olha que nem praticando vocês estão mais. Mas aí está falando do quê? De uma mentalidade. Você está comigo, irmãos? Diga glória a Deus. Amém. Agora, vá comigo, por gentileza, volte aí para a parábola da figueira, no verso 29. Vamos ler a partir do verso 29, 21, 29. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar. Vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Como assim, pastora? Os discípulos já morreram e a geração deles passou. Não é a geração dos discípulos, é a geração que vai ver o fruto da videira. Está comigo?
esta geração. Qual é a geração que está vendo as coisas acontecerem? Essa geração. Então, é essa geração que não vai passar. Está entendendo o que eu estou falando? Que muita gente fica pensando, como assim? Olha só, Jesus está dizendo que não passará esta geração, mas já passaram quantas gerações? 2000 anos. Não é aquela geração. É a geração que estiver vendo os frutos, os sinais brotando. Não passará esta geração. Vou falar algo agora completamente especulativo, tá? Mas na Bíblia, o conceito de geração, muitas vezes, está ligado a 3 números. 120 anos, 70 anos e 40 anos. Né? São 3 números que a Bíblia usa para falar de geração. 120 anos, 70 anos e 40 anos. Não estou mandando você fazer cálculos matemáticos da Primeira Guerra até agora para ver quantos anos sobra. Estou dizendo apenas de modo especulativo. Está comigo, irmão? Apenas especulativo. O que eu quero dizer é, se nós somos a geração que está vendo os sinais, é provável que sejamos a última. Está comigo? E a gente não pode permitir que sejamos apanhados como um laço. Por quê? Por um coração sobrecarregado pelo pecado? Não, pelas consequências. Agora vamos falar de modo prático. Pastora, o que a Bíblia trata de prostituição? A Bíblia fala o quê para nos ajudar com relação a isso? De modo simples, a Bíblia manda fugir. Diga comigo, fugir. Amém. Gente, a Bíblia manda resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas quanto à prostituição, ele manda fugir. Interessante. Diga comigo, porque o diabo está do lado de fora. E a tendência pecaminosa da promiscuidade está do lado de dentro. Está comigo? Agora, isso vai se manifestar conectando com alguém ou com alguma coisa. Então, quando alguém ou alguma coisa conectar com essa fragilidade sua, fuja. E de fuga em fuga, sua mente vai deixando aqueles caminhos, aquele comportamento, e você vai começar a ver as mulheres como irmãs, os mais velhos como pais. Está comigo? A purificação do entendimento. Então não fuge, não tem problema com fugir, não. José fugiu. E por causa dessa fuga, ele chegou onde chegou. Está comigo? Não tem problema com fugir. Agora, irmãos, o problema é que a gente está com o coração sobrecarregado. Estamos esperando Jesus. E olha o perigo disso. Podemos ser apanhados em um laço. Está comigo? Amém. Então, com prostituição de modo prático, a nossa mente, através de um projeto do diabo, que envolve artes, entretenimento de modo geral, cinema, novela, filme, arquitetura. De modo geral, a nossa mente ela foi trabalhada através de um processo neurolinguístico, digamos assim, para percebermos a vida pela sexualidade. Está comigo? Você vê criancinhas hoje pequenininha com shortinho curtinho, está tudo bem, né? Canta a música que quer e todo mundo aplaude no Instagram e faz aquela coisa. Já se foi. A mente está doutrinada assim, não é? Então, pastora, como que eu vou fazer com que minha mente se desconecte de tudo isso? Não é do dia para a noite. Mas eu vou te falar uma coisa, eu já falei isso algumas vezes aqui na igreja. Se você tem isso muito aflorado, irmão, nem comercial de cerveja você pode ver. Fica um tempo fora. A nossa mente, nosso cérebro, ele do mesmo jeito que ele vai, ele volta. Foi Deus quem criou assim. Se você se abster disso, sua mente vai começando a mudar. Amém? E o Espírito Santo vai nos ajudando. Pastor, e vícios, a mesma coisa. E agora eu não vou falar só de álcool, qualquer outro. Se afaste. Amém? Se afaste. Com relação a vícios, agora eu vou dizer uma opinião pessoal, ok? Opinião pessoal. O vício, a meu ver, do ponto de vista pastoral, ele tem a ver com eu estou buscando uma fuga, uma escapatória da minha realidade. Ok? Seja na bebida, seja no cigarro. Eu estou buscando um prazer que a minha vida atual não está me proporcionando. A Bíblia é tão inteligente que ela nos dá a fórmula disso. Está escrito assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Continue o versículo. Mas enchei-vos do Espírito.
Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como que você lida com uma questão de vício? Além de um apoio clínico, psicológico e talvez até bioquímico, porque outras áreas podem ser afetadas, se enchendo do Espírito. Está comigo, irmão? Se enchendo do Espírito. Quem busca, gente, o vício, são almas que estão doentes, fragilizadas, sem resposta, vulneráveis. Agora, essa mesma alma, com essa vulnerabilidade na mão de Deus, o que Deus não pode fazer? Com o coração rendido aos pés dele. Então, com relação à prostituição, fuja. Com relação aos vícios, combata isso se enchendo do Espírito. E as preocupações da mente, que são a ansiedade, né? A ansiedade, isso é um problema sério. A ansiedade mexe com o nosso corpo todinho, é ou não é verdade? Vamos exercitar o que Jesus disse. Não andeis ansiosos. Quando você enxergar a ansiedade como pecado, sua visão vai mudar. Jesus disse, não andem ansiosos. Se eu ando ansiosa, eu estou obedecendo ou desobedecendo? Desobedecendo. E se eu estou desobedecendo, eu estou pecando ou acertando? Pecando. Pecando. A ansiedade é um impulso como qualquer outro impulso do nosso corpo. E deve ser controlado. Tanto que para cada obra da carne, há um fruto do Espírito. Qual seria o fruto do Espírito compatível com a ansiedade? Domínio próprio. Por isso está escrito, irmãos, que o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. O povo perece, porque não conhece as Escrituras. Então, se eu estou num momento de muita ansiedade, agora, se eu encaro isso como todo mundo tem, é normal, todo mundo no Instagram tem, todo mundo no YouTube tem. Olha, tem até pastores se matando, veja, até pastores ficam ansiosos. Querido, presta atenção, o diabo não tem problema nenhum de normalizar pecado. Ansiedade é um impulso, quando não controlado, é pecado sim. Agora, pastora, por que eu devo obedecer? Segue o versículo comigo. Não andeis ansiosos pelo que, gente? Por coisa alguma. Diga comigo, coisa alguma. Coisa alguma. Coisa alguma. Eu não devo estar ansioso pelo quê? Por coisa alguma. Agora, só porque Jesus mandou, não só por isso. Porque quando eu vivo ansioso, eu entro no sistema de alerta e de dúvida. E se eu entro no sistema de alerta e de dúvida, eu não posso entrar no sistema de fé e descanso. Você está comigo? E a Bíblia diz que o justo deve viver pelo quê? Sem fé é impossível? Amém? Aquele que se aproxima de Deus é necessário que ele creia que ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Está comigo, irmão? Então, como que você vai lidar com prostituição? Fugindo. Não pode lidar com isso, jogue seu telefone pela janela, passe para sua esposa, para seu esposo, bote alguém da sua família como seu secretário ou sua secretária. Não posso lidar com isso. Eu vou fugir até a minha mente ser reeducada. Admita. Vício, eu preciso me encher do Espírito Santo. Vai lá, ajoelha, pastor, o céu está de bronze, eu não estou ouvindo nada, meu coração está de pedra, fique lá clamando, chorando, sabe? Lide com seu coração duro, lide com você mesmo, até você quebrantar seu coração, porque ninguém pode fazer isso por você. Pode ter um culto maravilhoso aqui, que você fica falando em línguas até o dia seguinte, mas uma hora isso vai parar. E o louvor não estará lá, a igreja não estará lá, os pastores não estarão lá. Se você não aprender a quebrantar o seu coração sozinho, não tem igreja que faça isso por você. Está comigo, irmão? Então, seja honesto com você mesmo. O que está em jogo é a sua redenção e a minha. Você está comigo? É algo valioso. Exercite a palavra. Amém? Se encha do Espírito. A Bíblia também diz como que a gente se enche do Espírito. Está escrito. Mas no mesmo versículo que diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Agora, eu até preguei aqui na igreja um dia, não é só o vinho que traz contenda, porque aí a pessoa para de beber, mas a contenda continua lá. Isso mostra que o problema não era o vinho, a contenda já vinha dentro da própria pessoa. O vinho só externava. É um problema de ira incontida, de fúria. Lida com você com isso.
né? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele diz como? Falando entre vós. Esse entre vós aqui já dá o seu rol de amizade. Quem são esses entre vós? A igreja. Então, se você é uma pessoa de vícios, você precisa estar no meio do povo de Deus. Entenda isso, você precisa estar no meio do povo de Deus. Hoje, irmãos, eu entendo por que Deus me guardou tanto na minha adolescência. Era da igreja para a escola, para a minha casa. Escola, igreja, casa. Escola, igreja, casa. Chegou uma época que todos os dias eu estava na igreja. Segunda tinha culto de oração dos jovens. Terça tinha culto de oração da igreja normal. Quarta-feira tinha culto nas congregações. Eu fazia parte do louvor, então eu sempre estava. Quinta tinha culto de ensino na igreja. Sexta-feira tinha reunião do grupo de louvor que eu fazia parte da igreja principal, que era a sede. Sábado, geralmente, a gente estava cantando em alguma das congregações. E domingo estava na igreja de novo. Essa era a minha agenda de adolescente. De domingo a domingo, na igreja. Quem era o meu entre vós? Era aquele povo ali. Então, se você tem problema de vício em qualquer área, esteja no meio do povo de Deus. Esse entre vós está demarcando um território. Se você é pastor, esteja no meio de pastores. Se você é músico, esteja no meio de adoradores. Se você é uma senhora, esteja no meio de outras senhoras que professam a mesma fé que vocês, estão maduras para te ajudar. Está comigo, irmãos? Entre vós, falando entre vós, como? Com cânticos espirituais. Eita coisa linda, né? Falando entre vós com cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor de todo o seu coração. Olha uma maneira de você ser cheio do Espírito Santo. Adoração. Está comigo? Adoração. Salmodiando ao Senhor de todo o coração. Está comigo, irmãos? Diga assim comigo, eu não vou mais brincar com as consequências da minha história. Diga, eu não sou quem eu fui. Sou lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas eu não posso brincar com as consequências da minha mente, de quem um dia eu fui. Diga, porque para aquele grande dia, eu estarei como noiva, e não como uma casa que foi saqueada. Amém? Porque Jesus traz essas duas ilustrações, né? A noiva que está esperando o noivo, e o homem que está dormindo, o ladrão entra e saqueia tudo. Isso mostra o quê? A volta de Jesus em duas faces. Para uns, a noiva. Para outros, juízo. Está comigo, irmão? Glória a Deus. Coloque de pé.